Quando uma pessoa percebe que está prestes a morrer, muitas vezes tem arrependimentos ou até culpa, o que pode resultar em algumas confissões verdadeiramente chocantes no leito de morte. A maioria das pessoas não quer carregar seus fardos para a vida após a morte e aproveitará a oportunidade para compartilhar suas histórias mais íntimas e às vezes perturbadoras com os outros. Viver com uma história chocantemente secreta durante toda uma vida pode ser problemático, mas quando as verdades de repente surgem nos últimos suspiros de um ente querido, as pessoas afetadas geralmente ficam chocadas. As histórias podem até ser tão reveladoras que a vida de toda a sua família muda para sempre. Pessoas como eu e você revelaram nesse vídeo as confissões chocantes de seus entes queridos pouco antes da morte. Minha mãe era da China, mas agora estamos morando felizes em um país europeu. Voltamos para a China nas últimas semanas da minha avó, pois ela estava lutando contra um câncer terminal. Em seus últimos dias, pediu que minha mãe ficasse sozinha com ela, e só então revelou que não era sua filha biológica. Isso poderia ser chocante por si só, falar disso apenas no fim da vida, mas minha avó foi além. Confessou que comprou minha mãe no mercado negro, o que era comum na China, porque ela tentou por muitos anos e ainda assim não conseguia engravidar. Minha mãe chorou muito, não apenas pelos inimagináveis desafios que seus pais biológicos provavelmente passaram ao perder um bebê, mas também pelo fato de meus avós terem se esforçado para tratar minha mãe como sua princesinha. Eles literalmente trataram minha mãe como se fosse deles. Nunca foram malvados e só deram a ela o melhor da vida. Eles até enviaram de bom grado minha mãe para estudar nos Estados Unidos, mesmo que a origem desse dinheiro seja também desconhecida. Pouco depois de ser diagnosticado nos estágios finais de insuficiência cardíaca, algumas semanas antes de morrer, meu avô me contou várias histórias sobre a Segunda Guerra Mundial que mudaram minha visão dele e do conflito em geral. Devo dizer que meu avô foi um dos homens mais gentis que já conheci. Sempre amigável, nunca bebia. O tipo de cara que dava seu casaco emprestado para alguém passando frio e entregava os melhores doces para as crianças nas noites de Halloween. Todos o adoravam. Meu avô fez parte de um esquadrão de 12 homens lutando no norte da França. Quando sua unidade entrou em uma vila aparentemente abandonada, eles foram emboscados por um esquadrão de alemães e todos foram despedaçados. Eles venceram, mas no final, apenas 3 dos americanos ainda estavam vivos, e um deles estava gravemente ferido. O líder do esquadrão e seu assistente foram mortos. Os 2 soldados ilesos varreram o local e arrastaram 3 soldados alemães gravemente feridos para o meio da rua. Meu avô olhou para o outro soldado americano, disse: "sem prisioneiros", e eliminou um dos alemães ali mesmo. Ele disse que quase vomitou, porque havia muito mais restos do que ele esperava. Seu parceiro levantou o rifle para atirar nos outros 2, mas meu avô o impediu. Ele disse que pode ter havido outros soldados alemães por perto e não queria atraí-los. Então, eles arrastaram os outros 2 para a vala rasa ao lado da estrada, com cerca de 15 centímetros de água para matá-los. Fora isso, ele confessou uma série de atos agressivos que resultaram em mortes de vários inocentes. Minha sogra trabalhava em uma casa de repouso, então ela viu muitos pacientes em situações realmente lamentáveis.
Mas como isso era normal e rotineiro, ela já estava acostumada. Entretanto, teve um paciente em específico que ela nunca esqueceu. Esse paciente sabia que estava perto do fim e chamou alguém, qualquer um, para ouvi-lo. Minha sogra, sempre atenciosa, não viu problemas e foi conversar com ele. Ela disse que o paciente falou que quando era jovem, seu pai tinha saído para beber com alguns amigos e no caminho para casa, distraído, ele bateu o carro em uma garotinha. O rapaz deu detalhes muito específicos sobre onde e quando isso havia acontecido. A menina tinha talvez 3 anos. Seu pai e os amigos que estavam com ele esconderam o corpo da garotinha e nunca mais falaram sobre isso. O paciente vivia com a culpa de manter isso em segredo e se sentia horrível porque a família da menina nunca saberia o que havia acontecido. Cerca de 10 minutos depois, o paciente faleceu. Sou estudante de medicina e tive um paciente do sexo feminino que era nova em nossa prática e que era HIV positiva. Eu precisava perguntar a ela como tinha pegado o vírus, sexo ou compartilhamento de agulhas. Ela me disse que foi numa relação e a única razão pela qual ela fez o teste e descobriu foi porque as últimas palavras de seu parceiro de 3 anos no leito de morte depois de um acidente de carro foram: me desculpe, eu queria te dizer, me perdoe pelo que passei para você. Minha mãe, em seu leito de morte, me pediu para que eu guardasse um segredo. Até hoje, me sinto culpado por não seguir o pacto de silêncio que fiz com ela, mas foi demais para o meu psicológico. Segundo ela, meu tio-avô havia admitido que tinha assassinado sua primeira esposa pelo fato de ter-a encontrado abusando do filho do vizinho quando ele tinha ainda 5 anos. Para minha mãe, foi descrito abertamente e com riqueza de detalhes toda a tortura que a mulher sofreu antes de enfim morrer. De acordo com o que me foi dito, esse ato de desespero aconteceu quando meu tio morava na Irlanda, mas alguns anos depois acabou se mudando para outro país na esperança de que sua consciência deixasse de ficar pesada depois do que havia acontecido. Em sua nova vida, meu tio conheceu outra mulher e construiu uma vida completamente artificial e mentirosa, porém aparentemente feliz para seus vizinhos. Teve vários filhos e, consequentemente, muitos netos. Saber desse episódio da vida do meu tio deixou a maior parte da família em choque, pois ele era uma das pessoas mais gentis que todos da vizinhança conheciam. Quando estava no fim de sua vida, minha avó confessou para minha mãe que tentou abortá-la assim que descobriu que estava grávida, mas obviamente não teve sucesso, mesmo depois de tentar várias formas de interromper seu período de gestação. Minha avó era uma mulher religiosa, e então começou a acreditar que Deus desejava que ela tivesse aquele bebê, e quando enfim teve sua filha, cuidou como se fosse fruto de uma gravidez desejada. Tudo isso já parece ruim o suficiente, mas piorou depois que minha avó morreu de verdade, porque encontramos um diário onde ela dizia que mesmo depois de todos seus anos de vida na igreja, não havia conseguido acreditar nas palavras de nenhuma religião e que tinha cansado de fingir ser algo que nunca tinha de fato sido. Na realidade, minha mãe só havia ficado viva porque por muito tempo minha avó tentou vendê-la para seus vizinhos, mas não teve sucesso depois que descobriram que a criança era fruto de uma gravidez indesejada e que assim seus rituais
não iriam ter os resultados esperados utilizando a menina como oferenda. Só então, minha mãe entendeu que correu risco de vida durante todo o momento que passou ao lado de sua própria mãe. Até a próxima. Obrigado.